Há quase 15 anos, uma lenda tomou forma e ganhou as telas da televisão brasileira. O ET Bilu surgiu, conquistando a curiosidade nacional com a sua voz e frases de efeito, enquanto as dúvidas sobre a existência de extraterrestres se espalhavam entre o público. Porém, para surpresa e até tristeza de muitos, não demorou para que grandes redes de comunicação dessem fim ao mistério. O famoso ET Bilu não passaria de uma encenação, apesar de que muitos até hoje seguem acreditando. Mais de uma década se passou. E o que aconteceu com Urandir Fernandes, o responsável pela apresentação de Bilu ao mundo? Nesse vídeo a gente vai relembrar os detalhes dessa história que tomou conta do imaginário popular e trazer algumas atualizações de Urandir. Fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Estamos tão acostumados a ouvir histórias de pessoas afirmando terem registrado aliens, avistado objetos voadores não identificados e outras ocorrências misteriosas que tudo isso começa a soar repetitivo. É realmente difícil acreditar que somos os únicos no universo a desfrutar do privilégio da vida. No entanto, a ausência de provas concretas sobre a existência de vida fora da Terra faz com que muitos permaneçam céticos diante dessa possibilidade. Ainda assim, o debate entre aqueles que acreditam e os que duvidam da existência de extraterrestres é mais intenso do que se imagina. Porém, em 2010, algo curioso aconteceu. Surgiu ele, o ET Bilu, que rapidamente se tornou a maior lenda extraterrestre da história nacional. Tudo isso graças a um projeto audacioso que tinha como objetivo aproximar nossos supostos amiguinhos de outros planetas de nós, terráqueos. Projeto Portal. O projeto é liderado por Urandir Fernandes, uma figura conhecida por suas histórias intrigantes. Segundo ele, seu primeiro contato com seres de outro mundo aconteceu quando tinha apenas 13 anos. Foi nessa época que, de acordo com seu relato, a sua vida mudou para sempre ao vivenciar algo extraordinário e fora do comum. Além disso, Urandir afirma ter sido abduzido, um evento que ele descreve com riqueza de detalhes. Para reforçar a sua história, ele até exibe um lençol que, segundo ele, teria sido queimado durante o misterioso acontecimento, deixando uma marca física do que teria rolado. O projeto Portal foi apresentado à mídia em 2000, ficando em Corguinho, no Mato Grosso do Sul, e de acordo com o presidente, abre aspas, é uma associação que reúne diversas pessoas do Brasil e do mundo que pesquisam diversas áreas do conhecimento. O projeto liderado por Urandir era bastante eclético, abrangendo amplas áreas de estudo, desde os mistérios da astronomia até questões relacionadas à saúde e bem-estar. O objetivo parecia ser explorar o desconhecido em todas as suas formas. Falando sobre o presidente do projeto, é impossível não destacar a sua personalidade, no mínimo ousada. Urandir, além de ser um ufólogo dedicado e controverso, já teve uma trajetória profissional diversificada, incluindo sua experiência na área de construção civil. Urandir revelou que, aos 9 anos, descobriu possuir habilidades paranormais, um marco que ele afirma ter mudado sua vida para sempre. Durante os anos 1990, ele começou a ganhar notoriedade na televisão e em eventos públicos, onde realizava palestras que chamavam a atenção por suas demonstrações. Urandir dizia ser capaz de mover objetos, ligar e desligar aparelhos eletrônicos apenas com o poder da mente e, impressionantemente, até fazer suas mãos brilharem, como se estivessem acesas. Em 2000, Urandir voltou aos holofotes com o lançamento do Projeto Portal, um empreendimento que prometia explorar os mistérios do universo e estabelecer uma conexão entre humanos e extraterrestres. No entanto, no mesmo ano, sua trajetória sofreu um impacto significativo. Urandir teria sido preso em Porto Alegre, enfrentando acusações de estelionato e falsidade ideológica, segundo informações aí do site UFO. As acusações estavam relacionadas à venda ilegal de terrenos em Corguinho, onde ele planejava erguer uma comunidade utópica para uma convivência harmoniosa entre humanos e seres de outros planetas. As casas construídas com essa visão peculiar estariam sendo vendidas e alugadas por valores exorbitantes, o que gerou uma desconfiança e teria levado então à sua detenção.
No entanto, ao que tudo indica, as acusações não passavam de uma armação. Após 2 dias em custódia, Urandir teve a sua inocência comprovada e foi liberado. Para os seus seguidores, foi uma prova de que forças contrárias tentavam desacreditar do seu trabalho, enquanto seus críticos continuaram a enxergar a situação com ceticismo. O ET Bilu. É nesse contexto que, teoricamente, surge o ET Bilu na história. Segundo algumas pessoas que acreditavam que a prisão de Urandir foi parte de uma estratégia, ele teria aproveitado a mídia para promover o seu projeto e as residências associadas a ele. A aparição do ET Bilu, um dos eventos mais marcantes do Projeto Portal, aconteceu apenas depois de Urandir autorizar e organizar a tão comentada entrevista, que rapidamente ganhou uma repercussão nacional. Para muitos, o ET Bilu foi mais um elemento cuidadosamente planejado para chamar a atenção, enquanto outros viam na figura misteriosa uma prova de que havia algo além do que os olhos podiam enxergar. Essa aparição marcou um divisor de águas, trazendo fama tanto para o Projeto Portal quanto para o local em Corguinho. Estas são as imagens feitas por Fernanda. Ela usou um recurso da câmera para filmar no escuro, o que deixa a imagem esverdeada. Para mim foi uma experiência fantástica, porque foi uma coisa incrível, uma coisa que você tendo, só você estando lá. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa, só pra nós, tá? A curiosidade em torno do ET Bilu atraiu um número enorme de pessoas intrigadas pela possibilidade de um contato extraterrestre. Relatos começaram a surgir com participantes afirmando ter tido encontros com o ET na sede do projeto. Esses depoimentos alimentaram ainda mais o mistério, transformando o lugar num ponto de interesse para curiosos, quase que um ponto turístico, digamos assim. Seguidores e até mesmo críticos que queriam entender o que realmente estava acontecendo ali. Embora muitos tenham declarado que o ET Bilu era uma farsa, uma parcela considerável do público acreditou que, de fato, estavam diante de um ser extraterrestre, especialmente naquela época. Grupo que diz manter contato com extraterrestres. Eles afirmam que estamos prestes a encontrar um ser de outro planeta, que eles chamam de Bilu. No entanto, deixando de lado a seriedade da questão, é inegável que as imagens da entrevista eram, no mínimo, cômicas. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. O fato de uma emissora como a Record e um programa considerado sério como o Domingo Espetacular dedicarem uma matéria especial ao caso parece praticamente inacreditável, beirando o absurdo. O episódio ficou marcado por suas falas inusitadas que não só divertiram o público, como transformaram o ET Bilu numa espécie de meme inesquecível. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. ET Bilu acabou virando um ícone da cultura pop brasileira. Seja verdade ou não, o impacto da aparição do ET Bilu foi inegável. O Projeto Portal ganhou ainda mais visibilidade, atraindo muitas pessoas interessadas em explorar a área preferida dos extraterrestres. Muitos buscavam não apenas a chance de viver experiências misteriosas com seres de outros planetas, mas também esperança de cura para doenças, já que Urandir teria afirmado, então, possuir dons extraordinários capazes de realizar tais feitos. Mas voltando ao protagonista dessa história, o ET Bilu, a sua figura dividiu opiniões. Por mais que muitos acreditassem na autenticidade de suas aparições, houve quem não escondesse o ceticismo. É muito longe, Bilu. Ô, Bilu, o meu joelho tá todo ferrado, você não tá ligando muito, né? Mão de carro. Afinal, o Bilu sempre surgia em cenários estratégicos, atrás de moitas, no escuro e longe o suficiente para dificultar uma análise mais detalhada. Com cerca de 1,40 m de altura, ele exibia uma personalidade quase infantil. Com a sua voz fina e jovial, chegava a brincar com os cinegrafistas, dando a impressão de ser mais uma criança travessa do que um ser de outro mundo. Na época, especialistas e peritos analisaram as imagens e levantaram a hipótese de que o ET Bilu não passava de uma pessoa fantasiada. Segundo eles, o alien usava roupas, óculos e até um capacete adaptado para simular uma aparência extraterrestre.
Era eu, o câmera e o Danilo. Caramba. Nós 3. E eu olhava pro Danilo e o Pedro, que era o câmera, e eles já puto da vida dos dois. Eu, calma. Vai, continua acreditando. Eu vejo um cara de moletom com a cara pintada de verde e um capuz. Apaguei a luz e aí o cara saiu. Aí eu dei um migué. Falei, Bilu, é você? Aí ele falou, João, vou atrás do Danilo. Ele tá perdido. O Bilu tá de pé, o Bilu. O Bilu tá flutuando? O Bilu flutuando. Tudo isso fez com que o Biluzão se tornasse uma lenda, ou uma piada, dependendo do ponto de vista. Na época surgiram relatos de pessoas que afirmavam terem tido contato com o misterioso ET Bilu. No entanto, havia um detalhe curioso que levantava ainda mais suspeitas. Sempre que o Bilu fazia suas aparições, Urandir e alguns de seus funcionários desapareciam misteriosamente. A explicação de Urandir para isso era de que ele estaria invocando, ou convocando o ET. Não só a existência do Bilu teve a sua veracidade contestada, mas também outros assuntos que envolviam o seu responsável, a gente pode dizer assim, o Urandir. Naquela época, surgiram relatos de pessoas que visitaram então o chamado portal e acabaram se arrependendo da experiência. Um desses depoimentos teria sido então o da psicóloga Maria Inês, que contou ter chegado ao local já numa situação difícil e após a experiência ter saído ainda pior. Segundo ela, as condições eram precárias, como a falta de alimentação adequada, a ausência de água encanada, agravando ainda mais a situação. Segundo alguns relatos da época, os visitantes eram informados de que antes de encontrar a luz e ter o contato com extraterrestres, eles precisariam passar por um processo de desintoxicação. Ao que era dito, Urandir também teria comercializado pedras que, segundo ele, eram fornecidas diretamente pelos extraterrestres. No entanto, essa narrativa acabou enfrentando alguns problemas quando o arqueólogo Gilson Martins, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, analisou as tais pedras e declarou que eram formações de origem geológica natural. Segundo ele, tratava-se de rochas comuns da região, compostas de arenito com alto teor de ferro, sem qualquer ligação com algo de outro planeta. Para complicar ainda mais a situação, uma senhora da região, chamada de Olgarinda Caetano, teria revelado que ela mesma coletava as pedras nas imediações da Serra de Maracaju. Segundo Olgarinda, essas pedras então eram comuns na área, e ela mesma teria chegado a fornecê-las diretamente para Urandir. Será que isso é verdade? Rubem Índio Godoy, que teria atuado como braço direito de Urandir nos primeiros anos do Projeto Portal, expressou então posteriormente algumas críticas ao líder. Em entrevista, Rubem teria afirmado: "Não somos inimigos, mas não voltaria a trabalhar para ele. Essa história de cura é uma piada. Toda vez que os seus filhos adoecem, ele corre para o médico." Bom, o Rubem teria trabalhado com Urandir por 4 anos. Mas após esse período ele distanciou-se devido a algumas divergências em relação às práticas e às alegações do projeto. Essas informações e depoimentos de pessoas você consegue encontrar nos sites ufológicos que contam a história do Urandir e do ET Bilu. Então assim, não tem como a gente afirmar com certeza se é verdade, se esses depoimentos realmente partiram dessas pessoas, já que não tem nenhum vídeo, são somente alguns, abre aspas, Dáquila Pesquisas. Em 2019, Urandir teria criado a Dáquila Pesquisas e em 2021 teria criado o Ecossistema Dáquila, que engloba todos os seus negócios. Dáquila Zigurati é um bem-estar de vida para os parceiros. Qualidade de vida é para todos os parceiros, não só da Terra, mas fora da Terra também. Sim. Inclusive, a vila de Zigurates, em Corguinho, Mato Grosso do Sul, com as casinhas que parecem iglus. Nela, uma comunidade continua estudando vários assuntos, como alienígenas e civilizações antigas, além de manter a teoria que nega o formato redondo da Terra. No caso, eles acreditam que a Terra seria convexa. Urandir ainda recebeu um prêmio na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul pelas suas pesquisas sobre a Terra convexa. Dá para acreditar? A Dáquila atualmente existe em diversas regiões espalhadas pelo Brasil e algumas até no exterior. Ele também tem aí a BDM Digital, desde março de 2020, a qual já se envolveu em algumas polêmicas. Ratanabá. Para quem não sabe, Urandir também está envolvido na polêmica de Ratanabá, uma teoria da conspiração sobre uma cidade perdida na Amazônia brasileira que teria sido construída por seres extraterrestres. O tema tomou conta das discussões online e, em pouco tempo, alcançou o topo dos trend topics. Atualmente,
Hoje em dia, a dúvida sobre o ET Bilu, acredito que nem exista mais, né? Vamos ser sinceros. A não ser pelos seguidores mais assíduos de Urandir, que seguem acreditando que um dia o amiguinho irá voltar. Essa crença é reforçada por Urandir seguir afirmando que realmente o Bilu existe e que as gravações da entrevista foram editadas para parecer uma farsa. Apesar das críticas iniciais sobre a falta de estrutura em zigurates, parece que hoje a comunidade conseguiu se estabilizar. Os moradores não só adaptaram o local às suas necessidades, como também avançaram em termos de autossuficiência, produzindo o próprio alimento e promovendo um estilo de vida mais integrado à natureza. Urandir tem mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, onde defende todas as suas teorias e lá ele mostra mais sobre suas pesquisas e descobertas. Recentemente até postou um vídeo em que aparentemente aí comprovaria a existência de Ratanabá. Acredite se quiser, mas o criador do lendário ET Bilu parece estar vivendo o auge da sua trajetória. É o tipo de história que só poderia acontecer no Brasil.